Tudo bem com você? Mais um vídeo aqui a respeito de colocações que se faz aí nas redes sociais, né? Dando dicas sobre Tesouro Direto, criando teorias, coisas que não são fundamentadas em números. Então, o que a gente fez aqui foi olhar números, tá? Para demonstrar que a frase é incompleta, né? Impensada, não tem correspondência em números, tá? A gente já tinha feito um vídeo sobre uma frase que dizem aí que é nunca tomar prejuízo no Tesouro Direto. Quem investe sabe que não é tão simples assim, né? O produto tem risco, então é natural que pode acontecer também uma situação de prejuízo. A gente explicou bem naquele vídeo, né? O mercado muda, pode acontecer, não foi totalmente diferente daquilo que você estava pensando. Se você está no lucro ainda, algo está errado na forma como você investe, né? E aqui tem mais essa, tá? De sair do tesouro prefixado, achar que o tesouro prefixado não tem mercado quando há uma alta de inflação, quando há perspectiva de alta de inflação, ou quando já houve inflação alta, que eu acho que é mais o nosso caso, né? Agora que o Banco Central está atuando forte, ainda existem aí questões inflacionárias, mas não é mais uma situação que o Banco Central não está atuando, que você não tem uma Selic acima da perspectiva de inflação, isso não, né? Há questões na produção, na pandemia, questões na seca, que são importantes sim, né? Até a economia global em geral tem questões de produção, de suprimento, isso aí afeta pelo lado da oferta. Não vamos esquecer que a subida de preço se dá quando o empresário nota a oportunidade, né? Experimenta com preço mais alto e o público responde bem, né? Senão ele não conseguiria, porque finalmente é uma subida de preços e o comportamento do consumidor, as opções que o consumidor tem, influenciam bastante e até com rapidez. A próxima questão que a gente vai enfrentar, a gente vai apresentar os números, também já está definido, que vai ser a seguinte: essa história dos aportes sucessivos, dos aportes fracionados. Tá? A gente vai mostrar que esses aportes fracionados, indiferente do título, não tem sentido. Vamos começar a análise, talvez em 1 ou 2 semanas esteja pronta. Fique atento, fique atenta para poder aproveitar mais essa informação. E essa dica de nem pensar no tesouro prefixado, em comprar o tesouro prefixado, né, ela já está incompleta na origem. Por quê? Porque deveria ser acompanhada do seguinte: se você não quer investir no tesouro prefixado, a dica deveria ser complementada por uma atenção também para fazer o resgate antecipado desse tesouro prefixado que está na carteira. Se ele não serve para investir, também não serve para reter, né? Porque quando você tem na carteira um título que tem liquidez, e você considera que já não faz sentido investir lá, que está ruim mesmo para investir, também não é bom para você permanecer. Mas não se discute isso. O pessoal faz uma avaliação muito rápida e é superficial, tá? A gente vai mostrar com números que isso é superficial. Há situações, sim, que o prefixado supera o Tesouro IPCA. Não vamos dizer que é sempre. A gente acha que a superação será maior até na medida que a inflação realmente caia. A inflação realmente surpreendeu a muitos, tá? Foi um longo período de inflação. A história que você vê entre os mercados, né, inclusive no americano, que a inflação está sendo causada por questões pontuais, não se confirmou no Brasil, até pensou-se nisso, mas o volume era maior, a inflação era maior, motivada por câmbio e tudo mais. Então o tesouro prefixado ele é competitivo, porque inclusive a taxa de tesouro prefixado é formada no mercado futuro. O mercado futuro é onde as instituições financeiras maiores operam, tá? Investidores maiores operam. E eles, claro, fazem as contas também, né? Existe o conceito da inflação implícita, né? A gente vai olhar isso em mais detalhe na tela do calculeiro. Mas você precisa considerar que a inflação está bastante alta, vai ser bastante alta, para comprar um IPCA nesse momento, tá? Ou acreditar também que a queda nas taxas será tão forte que o IPCA longo compensará por aí, né? Então vamos lá. Os títulos comparados foram esses, o pré-26 com o IPCA 26, tá? Sem juros, desde o dia do lançamento deles no Tesouro Direto, tá? 10 de fevereiro, até 1º de setembro de 2021. Em 19% das comparações, daquelas que foram positivas, tá? Porque houve rentabilidade negativa para os dois títulos, então nós pegamos somente aqui as positivas. Em 19%, o Tesouro Pré foi mais rentável do que o Tesouro IPCA.
mesmo com toda essa inflação no período, tá? Então, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos disso. Vou mostrar a maior diferença, a segunda maior, a terceira maior. Vou mostrar também duração longa de investimento. Vou mostrar também tela do calculeira, como é que elas ajudam nesse julgamento da oportunidade de investir em um e outro, como é que é o pensamento. A decisão, claro, é individual. Tá, então vamos lá. Primeiro exemplo aqui. O maior, a maior superação, né? Então, o dobro de rentabilidade, mais que o dobro de rentabilidade do Tesouro Pré comprado em março e que mantido até maio, tá? Pouco tempo, ok? Queda de taxas para os dois, mas a queda de taxa para o pré mais forte, 180 pontos base. Enquanto no IPCA, cerca de 80. Então, o 180 é o quê? 1% de inflação, vai pensar assim, né? E depois juro real. A gente olhou como mínimo 30 dias, tá? Diferença entre a compra e uma avaliação. E esse resultado aqui, essa rentabilidade é bruta, tá? Que nós estamos fazendo. Ok, se fosse na líquida daria igual, porque é sempre na mesma data, né? Outra superando 100%, tá? Também em março até maio, outros dias, mas também é o mesmo fenômeno, né? Queda forte de taxas, levando a isso. Então a questão é essa, que quando cai a taxa do pré, está caindo a perspectiva de inflação. A inflação pode significar a necessidade do Banco Central esfriar a economia em geral. Por isso que ele eleva juros reais também, né? É interessante olhar sempre o patamar de taxa que o pré está sendo negociado. Mais um exemplo, a terceira maior diferença favorável ao pré. Aqui, mais uma vez, nós usamos as taxas de Tesouro Direto publicadas das 9h30 da manhã. Então, as taxas que estão na base de dados do Tesouro Direto. Pode ter havido alguma oscilação dentro do dia, mas enfim, como a comparação é sempre no mesmo contexto, o pré deve ter ficado mais ou menos nisso aí, né? Deve ter superado em torno de 19% do IPCA. Queda até mais forte aqui de juros, tá? A rentabilidade maior ainda do pré, 15% em 3 meses, tá? Mas o IPCA também reagiu fortemente, né? Chegou até 2, né? Nível de 4, bateu até 2. Incluí também aqui esse exemplo de um período mais longo, tá? 144 dias. Aqui com a diferença bem menor, é bem mais tempo, né? Uma queda de juros também enorme. Nos dois casos aqui, o juros quase cai pela metade. Valorização muito grande, menos que um ano. Período de 5 meses. Foi o maior identificado, tá? Assim, com um retorno relevante. 17% num retorno qualquer. O segundo maior, também datas próximas, tá? 141 dias, até menos tempo, tá? Um pouquinho mais de superação. E agora eu vou te mostrar duas telas do calculeira.com que te ajudam nessa decisão, né? A tela investir, que faz o quê? Ela faz as contas que a calculadora do Tesouro Direto também faz, mas aqui com o cenário Focus e sem alguns errinhos que estão lá na calculadora do Tesouro Direto. Então coloca a inflação mês a mês, coloca a meta Selic mês a mês, e seu resultado é muito mais preciso. Cuida da taxa de custódia a cada 6 meses, como é a regra, como vai ser feito mesmo. E aí classifica todos os títulos, né? No prefixado segue com o retorno mais alto. Tem sido a tônica aí em toda essa fase de juros mais altos. Então tem um prêmio, o mercado está pedindo esse prêmio. E a questão é a investidora avaliar se o prêmio é suficiente, né? Como a gente usa o Focus, então a previsão é que a taxa vai caindo até chegar em que o prefixado chegar em 2026, no vencimento, a Selic daquele tempo, daquele momento. Então vai convergindo até ela, né? Tem tido oscilações, você tem visto por aí, mas enfim, essa é a informação para você poder comparar realmente prefixado com o IPCA. Então está com 200 pontos, mais que 200 pontos de diferença de rentabilidade de um para o outro. Esse exemplo aqui é até bom porque estão os dois em 2 anos, né? Então 200 mesmo.
Esse aqui é a expectativa. Você conseguir maior seria vender mais cedo se tiver realmente essa marcação forte, né? Que é a taxa de juros caindo aqui para 9,29. Em qualquer caso, eles são competitivos. Tem essas questões que você sabe. Se a inflação for mais forte, ele não estará adiante do PCA. Não é questão de fazer julgamento. Isso é um bom momento. Lembre que ele chegou a alcançar 2 vezes, né, da rentabilidade do PCA. Vale ir acompanhando essa diferença. E as notícias econômicas. E aqui você pensa, qual seria a inflação necessária para igualar esse retorno, tá? Essa que é a tal inflação implícita, né? Então você diz que a inflação não está no futuro, assim, a perspectiva em torno de 4, como está no Banco Central, como está no foco do Banco Central, mas teria que subir cerca de 200 pontos base. O pessoal fala aí, ó, a inflação, faz a conta com a inflação de 8 para o futuro, mas não é essa a expectativa de mercado. Só porque foi 8 a inflação do passado, por que ela vai ser tão forte? Não? O mercado tem oscilado bastante nesses dias. E agora, para a reavaliação de investimentos, para aquela discussão se faz sentido você também fazer resgate antecipado desse tesouro prefixado. Vamos dar uma olhada aqui na carteira, é uma carteira muito grande, não, são 30 títulos, né? Tem o prefixado 26 e também tem alguns IPCA, então a gente vai conseguir comparar no direto para análise, né? Então, a comparação, tem um título aqui que está com a rentabilidade muito mais alta. A gente vai ver porque é claramente alguma questão de imposto de renda na frente desse título. E depois, a rentabilidade do pré segue superior à dos IPCA, tá? Vamos ver em detalhe aqui embaixo. Então, tem um IPCA 24 que se deve manter até o dia 8/9, tá? Porque tem uma taxa de retorno, essa aqui é a principal coluna, né? 39%. Por quê? Porque essa aqui é o retorno você mantendo somente por esses dias. Retorno anual mantendo somente esses dias. Por quê? Porque haverá a redução na alíquota de imposto de renda, né? Então, geralmente compensa muito e aqui você fica sabendo. Se você não tem uma ferramenta como calculeira, você precisa colocar esse tempo extra, né, para acompanhar o aniversário de alíquota de imposto de renda de cada um dos títulos da sua carteira. Senão está arriscado a fazer um resgate antecipado de um título que já ia mudar de alíquota de imposto de renda. Isso por um lado. Outra coisa é, aqui você sabe a data, né? Manter até o 8. No 9 você já deve vender. Reavalia e possivelmente já vender esse título aqui. Porque senão você fica o quê? Com baixa rentabilidade na sua carteira, né? O IPCA 24, um título já curto, você tem no momento taxas tão boas no mercado, é uma avaliação que você pode fazer. São taxas boas aqui em geral, né? Logo mais você vai vir com mais precisão aqui sobre que datas é que são em 22, mas você já sabe aqui que são 6 meses, né? Mudando de imposto de renda. Aqui porque vai fazer 2 anos, né? E assim por diante. Então são retornos altos, né? Em relação inclusive ao que a gente viu, tem aí para você investir hoje. O máximo era o quê? 9 e pouco. Geralmente nessa tela você vai baixando até encontrar rentabilidade que talvez não compense, né? Abaixo do 9, claramente. E aqui você chega já aos IPCAs 45, mas comprados com taxas altas ainda dá 8,23, bem maior do que a rentabilidade futura do Tesouro IPCA comprado hoje, né? Que é 7 e pouco. Então, talvez você não esteja vendo lá a rentabilidade futura, rentabilidade suficiente para fazer o investimento hoje, mas manter esse. Então você vê muitos sites por aí, muitos canais fazendo uma conta lá. Faz uma conta isolada e diz, não, essa rentabilidade está ótima para o Tesouro IPCA 2026, vai lá e compra. Mas comparou com o quê? Com nada, então não adianta. Você não tem uma boa base de comparação, né? Isso não por técnica que a gente inventou aqui no Calculeira, mas a técnica mais utilizada aí pelos investidores profissionais, que é a técnica o quê? Do investidor, da investidora racional, né? Que procuram o quê? A melhor combinação entre retorno e risco. Então procuram o mais alto retorno que tem um risco aceitável. Aqui no calculeira.com a gente diz também, né? Na medida que o juros está subindo e você começa a ver
o resultado na inflação, a expectativa dele continuar a subir é menor. Tá? E o risco de desvalorizar no Tesouro Direto é esse, né? O juros subir mais avaliação individual. O que pode ser interessante, sim, o Tesouro Selic, né? E esse aqui também, veja, é o que tem menor rentabilidade, aquele que já tem mais do que 2 anos, né? É um dos mais antigos aqui da carteira. Então essa avaliação deve ser constante. Uma ferramenta que te ajuda para que você consiga fazer isso mais rápido. E também os alarmes. Então você diz lá, não, IPCA 2045, se ele chegar a 4,75, eu quero saber. Põe um alarme, você vai lá e volta a fazer as contas quando isso acontecer. Né? Além de olhar como está a tendência no seu home broker, que é algo que a gente já mostrou em outro vídeo também. Então o pessoal fala por aí, nem pensar em comprar tesouro prefixado quando a inflação está alta, deixa de falar a respeito dos títulos que estão na sua carteira, mas não tem por que não fazer a gestão também resgatando. Resgatar no momento certo não tem problema nenhum. Se você tem a informação de que a rentabilidade não está interessante, tem que considerar fazer o resgate antecipado sim, né? Pode ser o caso do seu Tesouro Selic, de títulos curtos, o Tesouro Selic, quando a rentabilidade futura estiver baixa, né? Ou também título que tenha muito alto risco. É outra forma de você fazer, né? A avaliação. Geralmente os mais longos. Mas, de novo, se as taxas estão no patamar alto, você tem que pensar bem o que faz com que essas taxas vão mais acima ainda. Algum efeito das taxas de juros internacionais pode ser, né? Então é isso, essa é a gestão com números, né? Do Tesouro Direto. Renda fixa requer que você faça contas. E a ferramenta apoia com contas e facilidades como os alarmes, né? Atualizações recentes, resultado acumulado, você já sabe. Tudo bem? Você já tinha visto essa expressão? Nem pensar em tesouro prefixado com inflação alta? Conseguiu acompanhar bem os exemplos? Você investiu em tesouro prefixado nesse período? Conseguiu boa rentabilidade? Conseguiu aproveitar algum desses movimentos de compra com taxa alta e venda com taxa baixa? Comente também sobre outros assuntos que você gostaria de ouvir aqui no canal, outras contas que você gostaria que o app fizesse para você, e acione a notificação para você ter informação quando sair o vídeo sobre aportes fracionados, tá? A gente já tem avaliações suficientes de que a gestão ativa tem resultados bem melhores, mas vamos fazer um exemplo mesmo assim, mostrando lá um aporte igual todos os meses para o mesmo título, comparado com aporte do mesmo valor, da mesma quantidade, mas escolhendo o melhor título. Tá bom? Então, obrigado, até a próxima.